time it was, then I met you. Olá, morada acadêmica, o lugar onde os saberes se encontram. Seja bem-vindo. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know what day it was, you held my hand. Hoje o Morada se dedica a trazer uma discussão filosófica, utilizando um material de primeira linha, que é o Dicionário de Filosofia do Abaganimo, que é um dicionário bastante detalhista, com muitas referências, e o termo que hoje nós vamos, junto com o Abaganimo, ler e pensar juntos é a estrutura, né, que fundou toda uma matriz e escola de pensamento chamado estruturalismo. Warm like the month of May it was, and I'll say it was grand. Grand to be alive, to be young, to be met, to be yours alone. Estamos então pensando o estruturalismo como um paradigma bastante utilizado na virada do século XIX para o século XX. Ele se baseia no primado da estrutura sobre qualquer outra questão, né, dentro de uma epistemologia, ou seja, de uma compreensão teórica do conhecimento. E o Abaganimo traz aí, ele se delonga aí por quase, eu diria, 5 páginas para falar da estrutura e também depois do estruturalismo, né? Então ele começa apresentando a página 438, para quem tiver o material em mãos, que a estrutura em sentido lógico, né, pode ser considerada como um mapa ou um plano de uma relação, né? Ela mostra então relações entre as partes da estrutura, né? É quando o mesmo plano vale para ambas, ou seja, quando são análogas. Por exemplo, uma carta geográfica, né, tem uma certa relação analógica com a região que a representa. Nesse sentido, então, né, diz o filósofo, a estrutura é um número-relação, né? Ele é o conceito generalista que equivale a uma construção, a uma constituição, a este plano que, de alguma maneira, então, tenta trazer uma descrição formal daquilo a qual se baseia, por exemplo, uma região geográfica, né? Então, a primeira grande questão da estrutura, na visão desse filósofo, e ele traz nesse sentido, né? Vai citar a descrição formal de Russell, que é também um pensador pragmático bastante importante, né? Que vai usar bastante o termo, e isso de alguma maneira fica no imaginário de uma época, por exemplo, na terminologia de Marx e dos marxistas, né? Para, por exemplo, explicar a estrutura como algo que constituiria economicamente uma sociedade, né? Que de alguma maneira essa estrutura então incluiria as relações de produção, as relações de trabalho, né? Ao passo que a superestrutura, como o próprio Marx e Engels também trazem, já seria uma estrutura jurídica, estatal, né, da própria sociedade a nível inclusive ideológico. Então ele traz outra forma que a estrutura aparece no campo das ciências humanas, né? Nesse sentido, a palavra estrutura pode ser muitas vezes tomada, diz o autor, como uma forma. Por exemplo, no que acontece no gestaltismo, a psicologia da Gestalt, né, de cunho alemão. Então lá nós temos uma psicologia estrutural, né? O Gestalt é entendida também como uma psicologia topológica e estrutural, né? Como sinônimo também, por exemplo, de sistema, né? Aí viria um segundo sentido. Então, como sistema, numa totalidade de relações, que de fato é nessa forma de sistema, né, que de alguma maneira então se revela por essa totalidade de relações, nós encontramos a linguística e a estética utilizando então de maneira bastante significativa, né,
esse termo da estrutura. O próprio Saussure, né, que é o pai da linguística francesa, né, falava então desse sistema, usando a língua como um grande sistema, né, cujas partes todas devem ser consideradas em sua solidariedade sincrônica, né? Essa é uma questão muito interessante, porque a estrutura, né, além do mecanicismo, que de alguma maneira é um preâmbulo, ele também pensa, de certo modo, né, além de pensar a estrutura pelas partes, mas como essas partes se relacionam, né, por exemplo, numa forma de solidariedade, como diz aqui o Saussure, explicando a questão da língua, né? Um terceiro sentido, diz o autor, né, aqui do livro, esse termo, enfim, teria um significado genérico de sistema e poderia ser substituído por ele sempre que se fala de estrutura como um conjunto de elementos quaisquer, portanto abstratos, né, entre os quais teriam sido definidas relações abstratas, ou como um conjunto de elementos submetidos a determinadas relações, né, ou de modo análogo. Podemos pensar, por exemplo, a psicologia estrutural do Titchener, que também traz a consciência ou a experiência consciente voltada a esse tipo de visão, né? O mesmo, então, diz lá o autor, se pode dizer do uso da estrutura na antropologia. Também Lévi-Strauss, né, define essa estrutura como um sistema de elementos, né, de tal forma que qualquer modificação em uma das partes modificaria todos os outros. Então, a própria estrutura guarda uma relação que, ao mudar uma parte, tudo se transformaria, né? Por exemplo, quando ele vai falar que o Lévi-Strauss, né, da questão de uma estrutura mítica, né, da cultura dos humanos, né? E aí ele está pensando lá os povos, por exemplo, polinésios, né? Então, trazemos a partir, né, desse autor uma discussão interessante para que a gente entenda que quando uma matriz de pensamento ou um paradigma como o estruturalismo ele se torna hegemônico por um tempo, como aconteceu no século XIX e início do século XX, alcançando a linguística, a psicologia e outras ciências, do ponto de vista, né, filosófico e epistêmico, é sempre interessante retomar a maneira como isso vai aparecendo, isso vai surgindo dentro das ciências e vai acoplando, né, a uma visão geral, né? Então, acho que fica a dica para trazer uma discussão sempre bastante fundamentada em filosofia. Volte sempre ao Morada Acadêmica, o lugar onde os saberes se encontram.